Antes de começar essa história, convido você a se inscrever no canal Vozes e Contos. Aqui, exploramos os mistérios mais sombrios e aterrorizantes que o mundo pode oferecer. Prepare-se para uma narrativa que vai desafiar sua imaginação e congelar sua espinha. Era uma noite sem estrelas, daquelas que parecem prenunciar algo sombrio. O ar parecia mais pesado, e um silêncio incomum pairava sobre as ruas de São Paulo. No entanto, ninguém poderia imaginar que aquele seria o início do maior pesadelo que o Brasil, e talvez o mundo, já havia enfrentado. Tudo começou com um tremor. Não como os terremotos conhecidos, mas um pulsar que vinha do céu. A vibração ecoou por toda a cidade, fazendo as janelas tremerem e os animais uivarem de desespero. Então, veio o som, um ruído ensurdecedor, semelhante a 1000 máquinas rangendo ao mesmo tempo. Quando os olhos da população se voltaram para o céu, o que viram deixou todos sem fôlego. Uma fissura gigantesca se abriu na abóbada celeste, como se o céu fosse rasgado por uma lâmina invisível. Dela, emergiram objetos metálicos de formas incompreensíveis, que flutuavam em padrões caóticos, enquanto luzes pulsavam de seus corpos, como se estivessem vivas. No centro de São Paulo, a Praça da Sé foi o primeiro local a ser atingido. Um feixe de luz brilhante desceu de um dos objetos, incinerando tudo em segundos. Pessoas corriam em pânico enquanto estruturas desmoronavam. Mas o verdadeiro horror começou quando figuras humanoides começaram a descer das naves. Eles eram altos e magros, com olhos brilhantes que pareciam atravessar a alma de quem ousasse olhar para eles. Suas mãos eram longas, com dedos que se transformavam em lâminas. Quando atacavam, não havia gritos, apenas o som de corpos caindo. Os militares tentaram resistir, mas suas balas pareciam não afetar as criaturas, que se moviam com agilidade desumana. As forças armadas, sem escolha, recuaram, deixando os civis à mercê da carnificina. Enquanto São Paulo era tomada pelo caos, o Rio de Janeiro tornou-se o próximo alvo. Na praia de Copacabana, turistas e moradores observavam com horror enquanto uma nave descia lentamente, lançando um gás denso e escuro. Quem inalava o gás começava a se contorcer, como se algo estivesse tomando controle de seus corpos. Logo, essas pessoas se tornavam agressivas, atacando qualquer um ao alcance. Brasília, o coração político do país, foi atacada de forma metódica. As naves pairaram sobre o Congresso Nacional, emitindo um som hipnótico que deixou as pessoas em transe. Quando os alienígenas desceram, encontraram uma população incapaz de lutar, transformando-os em escravos obedientes. No meio do caos, pequenos grupos de resistência começaram a se formar. Em Belo Horizonte, um cientista chamado Dr. Vicente, especialista em astrobiologia, conseguiu interceptar uma comunicação alienígena. Ele descobriu que os invasores estavam extraindo energia vital dos humanos para alimentar suas naves. Dr. Vicente liderou um grupo para desenvolver uma arma que pudesse criar uma interferência nas comunicações das criaturas. Ele acreditava que isso os desorientaria, dando aos humanos uma chance de contra-atacar. Em Salvador, a resistência local usou o Pelourinho como base, utilizando túneis antigos para se esconder e planejar ataques. Lá, surgiram relatos de que algumas pessoas tinham imunidade aos efeitos do gás alienígena, o que poderia ser a chave para virar o jogo. Enquanto a luta continuava, uma descoberta aterrorizante foi feita em Manaus. No meio da floresta amazônica, soldados brasileiros encontraram uma estrutura alienígena que parecia ter estado lá por séculos. Ela emitia sinais que coincidiam com os das naves invasoras. Dr. Vicente concluiu que os alienígenas não eram recém-chegados. Eles já estavam observando o planeta por séculos, esperando o momento certo para atacar. A invasão era apenas a primeira fase de um plano maior para transformar a Terra em um habitat perfeito para eles. Com a interferência criada pelo Dr. Vicente, a resistência conseguiu infligir algumas perdas aos invasores. Em Recife, uma das naves foi derrubada, e os humanos finalmente capturaram um dos alienígenas. Mas a criatura, antes de morrer, sussurrou algo em um idioma incompreensível. Com a ajuda de computadores quânticos, os cientistas decifraram a mensagem. Isso é apenas o começo. A verdadeira força ainda está por vir. O Brasil ainda estava de joelhos, mas a resistência sabia que não podia desistir. A luta pela sobrevivência humana estava apenas começando. Enquanto o sol nascia em meio à fumaça e destruição, um novo som começou a ecoar pelo céu. Era mais alto e mais ameaçador do que o primeiro. Os sobreviventes olharam para cima e viram uma nova fissura se abrir, desta vez maior e mais brilhante.
Os invasores tinham chamado reforços. Se você já está arrepiado com a primeira parte desta história, prepare-se, pois o pesadelo está longe de terminar. Antes de mergulharmos na continuação, não esqueça de se inscrever no canal Vozes e Contos. Aqui, os relatos mais intensos e sombrios ganham vida. As novas fissuras no céu lançaram uma luz vermelha sobre as cidades devastadas. Eram maiores e mais numerosas, e delas desceram naves colossais, muito superiores às primeiras. As forças remanescentes da resistência mal tinham comemorado sua pequena vitória em Recife quando perceberam que estavam diante de algo muito pior. Essas novas naves não apenas destruíam, elas sugavam o que restava da energia da Terra, afetando não só a população humana, mas também o clima, os oceanos e até a gravidade em algumas regiões. Era como se os invasores estivessem desmantelando o planeta peça por peça. No meio do caos, o Dr. Vicente fez outra descoberta perturbadora. Os invasores estavam usando a energia vital de humanos capturados não apenas como combustível, mas também para criar novos guerreiros híbridos, um exército que combinava a força alienígena com a resiliência humana. Enquanto o Nordeste se transformava em um campo de batalha, Fortaleza foi palco de um dos mais aterrorizantes ataques. As naves lançaram pequenas cápsulas que, ao tocar o solo, se abriram, liberando criaturas menores e ágeis. Elas se escondiam nas sombras, arrastando as pessoas para a escuridão antes que pudessem reagir. Em Curitiba, a resistência local conseguiu capturar uma dessas criaturas, mas o resultado foi devastador. Quando presa, ela liberou um grito ensurdecedor que atraiu dezenas de outras, transformando a cidade em um verdadeiro inferno. No meio da devastação, o Dr. Vicente e sua equipe concentraram seus esforços na estrutura alienígena encontrada na Amazônia. Aparentemente, ela não era apenas um ponto de observação, mas também um centro de comunicação para coordenar os ataques. Ao estudar o artefato, Vicente percebeu que ele emitia pulsos que pareciam sincronizar as ações das naves e das criaturas em terra. A destruição daquele centro poderia enfraquecer os invasores e dar à resistência uma chance real de sobreviver. Mas havia um problema. A estrutura estava protegida por um campo de força impenetrável, alimentado por uma fonte de energia localizada no subsolo. Para desativá-lo, seria necessário atravessar um labirinto de túneis onde os híbridos alienígenas estavam em guarda. Enquanto os planos para atacar a estrutura eram traçados, um evento chocante aconteceu em Porto Alegre. Um dos híbridos alienígenas, aparentemente consciente, se entregou à resistência. Ele revelou que nem todos os alienígenas estavam alinhados com a invasão. Alguns eram escravizados por uma raça superior, os verdadeiros arquitetos do plano de destruição. O híbrido, que foi batizado de Kael pelos humanos, ofereceu informações cruciais sobre os pontos fracos dos invasores. Segundo ele, os alienígenas tinham uma vulnerabilidade a certas frequências sonoras. Se os humanos conseguissem criar uma arma baseada nessa descoberta, poderiam desestabilizar o exército invasor. A estrutura. Com Kael como guia, um grupo de elite foi formado para invadir a estrutura na Amazônia. A equipe incluía soldados experientes, cientistas e até alguns civis desesperados por vingança. A jornada pelos túneis foi aterrorizante. Os híbridos atacavam de todas as direções, e o ambiente claustrofóbico tornava cada passo um desafio. Muitos membros da equipe foram perdidos no caminho, mas os sobreviventes finalmente chegaram ao núcleo da estrutura. Lá, descobriram algo ainda mais perturbador. Os humanos capturados estavam sendo transformados em híbridos em larga escala, suspensos em cápsulas enquanto suas energias eram drenadas. Era um verdadeiro campo de horror. Com o tempo se esgotando, Dr. Vicente instalou um dispositivo para sobrecarregar a fonte de energia e destruir o campo de força. Mas o processo atraiu a atenção dos alienígenas, que chegaram em massa para impedir a missão. Quando tudo parecia perdido, Kael tomou uma decisão drástica. Ele se lançou contra os alienígenas, detonando uma carga explosiva que carregava consigo. Seu sacrifício abriu caminho para que o grupo concluísse a missão. Com o campo de força desativado, a estrutura entrou em colapso, e os sinais das naves começaram a falhar. Em várias partes do Brasil, os ataques alienígenas diminuíram, dando à humanidade um momento de respiro. Apesar da vitória, Dr. Vicente sabia que aquilo era apenas uma batalha vencida em uma guerra muito maior. Ao analisar os dados coletados da estrutura, ele descobriu algo que gelou seu sangue, um mapa estelar que indicava que o verdadeiro exército invasor ainda estava a caminho. E você? Acha que a resistência será capaz de enfrentar essa nova ameaça?
Antes que o próximo capítulo dessa história aconteça, inscreva-se no canal Vozes e Contos. Aqui, o fim nunca é realmente o fim.